Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando no programa onde o normal não é ser esperto, mas sim despertos. Estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos falar de morte e vida extraterrestre. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? É um prazer fazer esses programas com a Cris, que a gente se diverte muito, é bom se divertir. E, ao mesmo tempo, a gente vai conversando temas que nós conhecemos bastante e, aos poucos, em pílulas. Vamos passando para vocês em pequenas doses, assim não cansa, gera vontade de ver mais e a gente vai esticando em outros programas. Então vamos lá, Cris. Quero aproveitar aqui para agradecer os 3 milhões de acessos que estamos aí no Cron TV e graças também ao programa Despertos. Gratidão, pessoal, pela audiência. É uma honra sempre estar com vocês e com Maria Pereira, que é uma sumidade e sempre trazendo muito conhecimento para todos nós. Eu aprendo muito em todos os programas que a Maria está com a gente aqui. Bem, Maria, falemos da vida extraterrestre. Como é que se expressa a vida em outras realidades? Como se manifesta a forma e esta relacionada com maior ou menor positividade? Uau! Essa pergunta também merecia um programa inteiro para ela, porque não é uma pergunta fácil de responder e precisa de muitos detalhes. Então, tentando resumir em poucos minutos, que é o que eu vou fazer, né? A primeira coisa que nós temos que pensar, a vida se manifesta através da matemática. O pessoal vai falar, como? Ela se manifesta através de um programa onde nós a percebemos, porque ela não passa de uma manifestação na consciência. Então existe a consciência do todo e a consciência das partes que estão no todo. Essa consciência, ela se faz perceber através de um programa. E esse programa tem diversos níveis. E é a matemática que o rege. Essa matemática é regida também pela geometria, que assim se manifesta. Então nós vemos o mundo das formas. Nós vivemos no mundo das formas. As formas são pura geometria. E a geometria é manifestada através de frequências. Frequências de sons, frequências de cores, frequências diversas que geram padrões que como vou dizer assim, dão um print na massa, na densidade. E em cada densidade, esse print, essa impressão, se manifesta de uma maneira que nós a percebemos como forma, como densidade, como matéria e como realidade. Então, nesse mundo onde nós estamos falando, que são vários mundos que estão dentro de um só mundo, existem vários níveis. Toda vez que eu vou explicar a vida extraterrestre, é fundamental voltar numa explicação que eu já até cansei de tanto falar, mas eu percebo que o pessoal não conseguiu absorver, pelo menos na totalidade. E enquanto eu não conseguir fazê-los entender isso, não é possível passar para a etapa seguinte e entender as diferenças que existem de níveis extraterrestres, de mentalidade de consciência e de densidades de matéria. Então vamos lá. Para cada dimensão de realidade, que hoje entre os físicos existe ainda discussão, alguns falam de 10 dimensões de realidade, onde alguns falam 11 dimensões. O que são as dimensões? Nós vivemos na 4ª dimensão. Então, 3ª dimensão de espaço, uma de tempo. O espaço como dimensão é, para nós, altura, comprimento, né? Altura, largura e comprimento. Então, nós temos uma reta para cá, uma para profundidade e uma para altura. Então, dentro desse espaço é o que nós vemos o nosso volume. E dentro do volume é que se relaciona a matéria. E a matéria, então, está relacionada ao volume sob densidade. Então, aquela velha regra na escola, né? Densidade é massa sobre volume. Uma determinada massa ocupa um volume. No caso de dimensões acima, então, 5ª dimensão, existe uma nova
abscissa uma nova coordenada, vamos dizer assim, existe uma nova coordenada que para nós é inconcebível. Então, existe mais uma coordenada. Então, na sexta dimensão, existe uma outra coordenada, que não é comprimento, não é altura, não é largura, é outra coordenada. Então, a gente começa a ver que a forma física começa a se estruturar com mais detalhamentos. Quanto mais alta a dimensão, menos massa, né? E mais energia. E o mundo da forma, ele vai levando mais coordenadas, ou seja, ele vai se desestruturando da maneira como nós enxergamos. E nós vamos começar a achar até que é feio, porque ele não segue a nossa questão estética da geometria simples dos sólidos platônicos que nós costumamos ver na nossa realidade, tá? Baseada em triângulos, quadrados e círculos e tudo por aí vai. Essas mesmas figuras geométricas em terceira dimensão de espaço. Então, o que acontece? Toda a realidade que nós vemos, a nossa terceira densidade de matéria, nós estamos em terceira e quarta densidade de matéria, essa realidade está inserida numa dimensão, que é a terceira dimensão de espaço, quarto de tempo. Cada dimensão tem 7 notas musicais. Então, são 7 densidades que variam. Essas densidades estão relacionadas a sons, a notas, a frequências. Então, é como você pegar, vou dar um exemplo simples, várias garrafas vazias, que eles pegam lá várias garrafinhas de cerveja, dá uma lavadinha nelas, coloca água em diversos níveis diferentes de volume e bate um ferrinho, um garfo nelas. Você vai ver que você pode construir até uma música, tem gente que faz isso. Toca as garrafas com volumes diferentes de água e faz música com elas. Então, o que acontece? Cada densidade equivale a um som diferente e ocupando o mesmo espaço, na teoria, né? Então, cada som está ligado à densidade de matéria que está dentro. Quanto mais água, um som mais grave. Quanto menos água, um som mais agudo. Esse som mais agudo dá uma frequência mais alta. O som mais grave dá uma frequência mais baixa. Então, nós somos uma frequência baixa. Os seres de outras realidades da garrafinha com menos água soam mais alto em frequências, o tom é mais alto, a frequência é mais alta. Então, o que tem de diferente nisso, além de densidade, som, frequência e tom, que eu estava falando? A diferença principal está nisso, em que quanto mais matéria, mais denso o seu som e mais o programa é inserido nele. Qual é o programa? É o programa do ego, da realidade física onde nós estamos, e essa realidade física tem uma inteligência própria. Essa inteligência própria tem uma intenção própria. E o ser espiritual toma conta desse universo físico para experienciá-lo e se submete a uma luta com essa realidade física, aonde tem um programa e tem uma própria consciência, como nós, quando a gente está lutando contra a gente mesmo, a gente quer ser legal, mas o nosso cérebro fica nos puxando para outras coisas, fala, né, tenha raiva, ciúme, inveja, tenha padrões negativos dentro de você, não vai dar certo não, aquele lado esquerdo do cérebro, vai dar certo sim, esse seu lado elevado, não vai dar certo não. Então, quando o ser espiritual se insere nessa realidade física, quanto mais densa a realidade física, mais baixo o tom dela, mais ele está sujeito a esses padrões. Então, na questão de vida extraterrestre,
Nós temos que pensar que é vida multidimensional. Para tirar um pouco da celeuma extraterrestre, nós precisamos entender que nós somos seres multidimensionais, eles são seres multidimensionais, eles se apresentam em realidades mais densas e menos densas. Então, se nós encontrarmos um ser menos denso, com maior nível de frequência energética, a gente chama de seres de luz, né? Porque assim vai se manifestar isso. Por que da luz? Porque eles brilham. Valeria um programa inteiro também para explicar fisicamente o que acontece, porque eles brilham na presença de seres de maior nível de frequência e menos ligação com a densidade física, menos ego. A gente fala assim, os extraterrestres bonzinhos. Os extraterrestres bonzinhos estão ligados a menores padrões de matéria. Então, essa é a questão. Então, a multidimensionalidade é que explica essa variação toda de seres que nós vemos por aí. Então, em que padrão, em que onda, em que frequência, em que nota musical eles vão ressonar quando nós podemos, quem sabe, encontrá-los. E aí é a grande diferença entre nós e eles, e assim se manifesta essa orquestra sinfônica de seres multidimensionais e que às vezes nós os chamamos de extraterrestres e são mais do que isso, por assim dizer, né? Nossa, que aula, né, pessoal? Bem, falando de tons, eu recebo aí muitas perguntas, né, sobre se os extraterrestres escutam ou criam músicas. E como que é isso? Eles criam música, curtem música? Como que funciona, Maria, do teu ponto de vista? Então, é assim, baseado naquilo que eu acabei de explicar, nas diferenças de densidades e nas coordenadas a mais que uma dimensão acima tem, vamos pensar na quinta dimensão. Ou simplesmente na quarta dimensão onde estamos nós, com uma densidade menor que a nossa, ou seja, está acima da nossa, uma densidade acima da nossa. O que acontece nesse mundo onde tem mais coordenadas? Lembra que eu falei que aumenta as coordenadas? Sim. Aumenta tudo, até a sensibilidade. Portanto, uma nota musical, que para nós é uma nota musical, para eles é uma sinfonia, porque eles percebem subtons e extratons, digamos acima e abaixo, né? Variações de uma mesma nota muito maior que a nossa. Então, se a gente lembrasse, né, como se diz que era a música, por exemplo, do Antigo Egito, lá bem no começo das dinastias, quando eles receberam muita influência dos Atlantes, que já eram seres muito mais evoluídos do que nós, quando receberam tanta informação de sirianos, seres extraterrestres que estiveram em convívio constante com eles e de outras realidades que também se manifestaram ali, a música que eles expressavam era menos cheia de notas musicais do que a que nos agrada hoje, porque o nosso ouvido precisa de ruído. O nosso ser, o ser humano, a nossa matéria densa, ela consegue se identificar por ruído em excesso, porque ela precisa ser tocada para que ela própria possa vibrar, pois a vibração dela é baixa. Então ela precisa da vibração que vem ao encontrar uma outra coisa ressonante para que ela possa sentir e entender que existe ali algo sendo manifestado. Então no mundo acima do nosso, e assim por diante, aumenta-se a capacidade de perceber variações, gradientes em uma mesma nota, coisa que para nós é para esses seres acima de nossas densidades e acima, muito ainda, das nossas dimensões, uma nota é uma sinfonia. Assim podemos entender, então, o que é o Om, né? O famoso Om, o mantra que se faz, digamos, entoar por grupos, tanto budistas como simplesmente espiritualistas. Nós não conseguimos entender o que é o Om, porque para nós Om é uma coisa muito mais simples
E na sua complexidade total, ele é, sim, a frequência criadora do universo, agregadora, que nós não conseguimos não só não ouvir o seu som completamente, mas não conseguimos expressá-lo, porque nós não temos, né, como fazer isso na densidade onde nós estamos. Os extraterrestres, Maria, do seu ponto de vista, também reencarnam? Uau, essa é uma outra questão que daria, um programa inteiro. Então, para resumir, o que a gente pode dizer é que reencarnação é uma interpretação de mudanças entre realidades paralelas, né? Então, a gente tem uma impressão de linha do tempo antes, durante e depois, enquanto fisicamente, cientificamente falando, não existe antes, durante e depois, existe somente o momento do agora, porque o tempo é simplesmente uma justificativa para a matéria e é algo que nós percebemos em função da matéria. Então, de novo, quanto menos denso, menos o tempo interfere. Então, nós temos o quê? A reencarnação é a impressão da mudança entre realidades paralelas, onde a personificação é mudada, mas existe uma ligação, uma conexão entre elas que pode ser lembrada. Então, seres interdimensionais que estão acima da nossa densidade, na quase fisicalidade, eles já passam de realidades paralelas para realidades paralelas e, portanto, o tempo infere menos. Eles têm aquilo que se chama de vida mais longa, tal qual os patriarcas da Bíblia, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento, subindo ainda mais de banda de vibração, o reconhecimento de suas várias expressões de si mesmo em todas essas realidades paralelas. Então, quando você sobe na pirâmide e se enxerga em todas as realidades paralelas, porque agora você é capaz de ver isso, você entende que toda manifestação de vida é feita simultaneamente, ao mesmo tempo, e que para nós aparenta como passado, presente e futuro, e que não é assim. Todas as vidas estão ocorrendo ao mesmo tempo, e todas elas influenciam uma às outras. Por isso que algumas pessoas até se recordam de encadernações, como eu falo, anteriores, sendo que, na verdade, não são encarnações anteriores. Então, o que eu estava querendo dizer é que a mesma coisa que acontece conosco, acontece com eles, a diferença é que eles, em densidades acima da nossa, ou melhor ainda, em dimensões acima, eles percebem a totalidade dessas variações multidimensionais ou presenças multidimensionais deles mesmos, coisa que nós não conseguimos perceber, porque no nosso mundo segmentado de matéria densa, nós só conseguimos perceber uma coisa por vez, embora todas elas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Maria, existe um tema, né, e tantos aí, né, mal entendidos, assim, no nosso planetinha aqui, no nosso mundão, a sexualidade, sua representação através do sexo. Como é isso no mundo dos ETs? Então, seguindo novamente aquela lógica de dimensões e densidades, né? Então, cada dimensão, 7 densidades. Vamos deixar isso na nossa quarta dimensão, que seria terceira de espaço, quarta de tempo. Né? Então, nós temos 7 densidades. Aí, dentro só dessa dimensão, que eu vou só explicar dentro dessa, a coisa já fica muito variada. Então, a polaridade se manifesta dentro das densidades, nas 7 densidades onde nós estamos nessa quarta dimensão, terceira de espaço e quarta de tempo. Então, nesse mundo da polaridade, nós vamos ter ainda a expressão da polaridade entre macho e fêmea, feminino e masculino. Então, existe a necessidade da união dessas separações de chamas que pertencem à mesma origem. Então, quando a gente está apaixonado, sente amor,
sente amor, o que acontece? Aquela vontade de estar junto, aquela vontade de virar uma coisa só. Isso é uma chamada da alma superior, do nosso eu superior, que nos conta que aquele ser que nós encontramos é parte do nosso eu lá de cima, que é uma integração, que essas polaridades devem se juntar. Então, quanto menos denso o ser, dentro dessas densidades que diminuem, das 7 notas musicais, das 7 densidades que vão variando dentro da nossa mesma dimensão, menor a necessidade de matéria unir-se à matéria para gerar essa união espiritual que é energia, que se funda essa energia da polaridade e se torne um. Porque menos corpo físico se expressa e mais energia, mas a fusão ocorre da mesma forma. E o objetivo na nossa densidade, que nós estamos na 4ª densidade de matéria, da 4ª dimensão, 3ª de espaço e 4ª de tempo, a nossa união física é uma sagrada comunhão, quando realizada dentro dessa chamada espiritual, dessa necessidade de fusão, e não seguindo apenas o programa. Não é que o programa tem algo de errado. O programa da matéria diz: fundam-se, unam-se, né? E isso gera, então, pela visão do impulso físico, o impulso sexual como um todo, que é dentro de uma primeira dinâmica, que seria de, digamos, pensando no mundo animal, de acasalar, e numa segunda dinâmica de procriar e gerar famílias. Então essa é uma visão dentro do mundo da matéria, na qual até os animais estão muito sujeitos. Então nossa parte animal está sujeita a esse impulso como um todo. E não há nada de errado nele, porque ele faz parte do programa. Errado está na forma de deturpar a visão sobre ele, segregá-lo, impedi-lo, que é pelo impedimento e pela forma como ele é proscrito e visto como errado pelas grandes religiões abrâmicas, digamos assim, que faz com que, então, se torne invertido e se torne algo que gera danos, que gera mal, porque nada de mal haverá quando ele é utilizado da forma positiva, porque ele tem que ser permitido e faz parte da nossa natureza, o impulso em si faz parte da matéria, do programa, que pensa como si só. Mas o impulso sexual deve ser sublimado, sim, aí está a confusão, em função do impulso espiritual. Não é eliminá-lo, sublimá-lo, é elevá-lo, porque através dessa elevação, dessa fusão com o foco do amor, essa fusão espiritual, é que nós vamos ser levados à conexão divina, ao retorno à nossa chama. Uma das formas de trazer a consciência de quem nós somos é através, sim, da união entre um homem e uma mulher, ou das suas partes, das suas polaridades, que podem estar expressas de diversas formas, e não só na forma de macho e fêmea, mas sim a energia do macho e fêmea está presente, a energia da polaridade está presente, e é essa energia que se funde em direção ao retorno à sua origem. Então, saindo da 4ª dimensão de espaço, né, da 4ª dimensão, 3ª de espaço e 4ª de tempo, na 5ª dimensão e acima, nós já temos a questão da não polaridade, a não existência de macho e fêmea, masculino e feminino, e sim uma integração das duas partes em um só. Então, olha que maravilhoso. Esse ser se reproduz sozinho, né? E ele é um ser menos denso, é mais energia. Então é uma coisa como se fosse uma brotação. Brota, salta dele uma outra parte, que é um outro representante dele mesmo, e já também contém a polaridade na sua neutralidade, está unido. E por aí vai. Em pouco tempo explicar isso é meio desesperador, mas eu estou tentando fazer o melhor. Ótimo, perfeitamente. Deu para entender, Cris? Eu tenho uma pergunta aqui que é do programa anterior. Sim. E a pessoa, eu achei interessante até colocar nesse programa agora para você, porque tem a ver com esse programa. Tá. Então, eu vou colocar o nome da pessoa aqui que já me pediu várias vezes para que eu fizesse essa pergunta, mas tem a ver com esse programa. Tá. Então, olha, o Rogério,
de Barreto aí, né? Rogério Barreto aí. Ele mandou essa pergunta, então, para o programa TV, como eu te disse, mas como o tema está encaixando perfeitamente, vamos jogá-la aqui, pode ser? Pode, manda, vamos nessa. Maria, por que a vida se alimenta da vida? Uau! Que baita pergunta maravilhosa! Como é o nome dele que fez a pergunta? Maravilhosa. Rogério Barreto. Rogério Barreto, que pergunta maravilhosa. Você merecia, para essa pergunta, um programa de 1 hora. E é o que eu levaria, na verdade, para colocar todos os pingos nos is. Mas já passamos do tempo faz tempo, e eu vou tentar, então, colocar isso de uma maneira resumida. A vida que se alimenta de vida é a vida ligada ao programa denso da matéria. Então, a matéria não entende a conexão com o espírito, a conexão à energia inesgotável, a fonte inesgotável, a abundância de alimento, que é o alimento espiritual, que é a energia da qual nós iremos nos alimentar quando o nosso corpo físico não for tão físico e simplesmente dermos um saltinho na banda da 4ª densidade de matéria para a 5ª densidade de matéria, nos tornando quase físicos. Então, a questão de separar-nos dessa espiritualidade, dessa conexão e nos tornarmos densos, faz com que sejamos ligados à nossa consciência projetada em um programa que se vê separado e que então não encontra uma forma de alimentar-se o seu espírito, né? Nada, manter-se vivo a não ser se apropriando na energia vital de outro ser, de outra matéria, pois ele não consegue trabalhar a energia vital dele de outra forma, porque ele não a conhece. Né? Então, nós somos meio que vampiros, é isso que eu estou entendendo? Nós comemos os outros pela energia vital. É uma questão de vampirismo, e os animais que são o nosso reflexo fazem o mesmo. Bastará que nós saltemos uma banda para que sejamos, então, alimentados pela energia abundante que está no universo, exemplo, fotovoltaica, como são, por exemplo, os etas, nossos amiguinhos etas, né? Que não precisam se alimentar de alimento, porque eles se alimentam de luz, de energia, da energia vital que flui no universo, né? E esses animais que hoje estão conosco nos acompanharão e serão simbióticos. Não mais eles se alimentarão, esse é o primeiro estágio. Não mais um leão comerá um cervo, né? O leão continuará existindo, mas ele será simbiótico. Então haverá uma simbiose, uma troca de energia entre eles, numa cadeia energética, onde não mais será necessário matar para viver, porque a energia, o prana da vida, não mais virá através da alimentação de algo que está vivo, e sim a vida será recebida pela vida num outro nível, menos denso que é o nosso caminho. Então, o nosso caminho é rumar para isso. Então, a vida não mais se alimentará da vida. Depende de nós, isso já existe, nós já estamos nessa realidade, em outras realidades, né? Só que neste instante nós estamos nos lembrando desta, e é por isso que o homem ainda é um predador do homem. O homem é um predador do homem. Então os animais são predadores de animais, porque eles são o nosso reflexo. Quando nós não mais predarmos o próprio homem, nós já vamos estar num nível de vibração maior e os animais nos acompanharão. Bom, que assim seja. Bem, pessoal, vocês gostaram aí, né? Vocês curtiram, né, Maria Pereira? Demais. Então, liberação e vitória em sua jornada individual no mundo das formas, pessoal. Isso. E que você seja mais harmônico do que dissonante. Esse é o nosso desejo. Nós trabalhamos nossa consciência de forma individual, mas esse compartilhamento da informação é muito importante, porque nos faz lembrar quem somos nós. E temos aqui a nossa mentora Maria Pereira, que é maravilhosa, e compartilha todo esse conhecimento com a gente. Gratidão, Maria. Gratidão eu, Cris. Sempre honra, é enorme estar contigo. Eu que agradeço a vocês. Desculpa a correria para explicar essas coisas, são complexas em pouco tempo, mas acho que dá um gostinho de querer entender isso melhor
e a gente vai adicionando pouco a pouco, homeopaticamente para vocês. Um abração a todos, até o próximo. Despertos! É isso aí, porque o mundo aqui, Maria, é de quem? Dos despertos! Vem com a gente, pessoal. Abraço, Maria! Abração! Tchau, tchau! Tchau, pessoal!